Senhor, obrigado por este dia. Eu te louvo pelo teu povo aqui neste lugar. Obrigado por cada um. Obrigado porque eu sei que se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem algo vindo de ti para cada um de nós. Podem pensar, Senhor Deus, muitos podem pensar, eu estou aqui porque eu fui convidado. Mas nós sabemos que não existe nada que acontece por acaso dentro do seu reino. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos dar liberdade para o teu mover aqui neste lugar. Vem se mover no nosso meio. Obrigado pelo teu amor grandioso, pelo teu grande amor, aquele que constrange, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Eu gosto muito desse louvor, porque ele fala de algo que é ofensivo. O amor de Deus, ele chega a ser ofensivo para nós. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. E o que significa isso? Quando eu vejo aquilo que ele fez por mim, aquilo que eu demonstro em troca daquilo que ele fez por mim, isso me constrange. E o constrangimento, ele pode servir para algo negativo ou para algo positivo. Você pode ser constrangido a fazer a vontade de Deus, e essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O amor de Cristo, ele nos constrange porque ele deseja que você compreenda o tamanho desse amor. Nós vamos ceiar aqui hoje. A ceia é a maior demonstração de amor de alguém que já pisou nessa terra, que é dar a sua vida por nós. E nós vamos ceiar aqui como memorial para compreendermos aquilo que ele fez, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Jesus sobre a mim e sobre a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 48. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode dar este a sua carne de comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo e que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem havia e quem o cria e aquele que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que se ninguém pode vir a mim, se pelo meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi eu a vós os 12? Um de vós, no entanto, é o diabo, ou adversário. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, o filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia. Não foi combinado isso com o Felipe, tá? Eu falar de Pedro e ele cantar aquele louvor. É porque o Senhor, ele confirma a sua palavra. Mas o que é que está acontecendo aqui, neste momento aqui da palavra de Deus? Vamos contextualizar o que estava acontecendo. João Batista havia acabado de morrer. Alguns dos seus discípulos vieram até Jesus e falaram: olha, João Batista morreu. E Jesus se entristeceu. E aí a Bíblia diz em outros evangelhos, não nesse de João, mas num dos outros evangelhos, a Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos para o deserto para ficar sozinho. Jesus se entristecia porque ele era humano. Você pode se entristecer também. Você não pode parar por causa da sua tristeza, mas você pode se entristecer. Foi falado aqui uma vez uma frase e ela é muito verdadeira. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que é que você tem feito com aquilo que fizeram com você? Isso tem te parado? Jesus se entristeceu porque João Batista era a voz do que clamava no deserto. A Bíblia diz lá em Isaías profetizou que havia um que clamaria pelo deserto para preparar o caminho do Senhor. E naquela época, irmãos, sempre quando o rei tinha que passar por um lugar, existia uma equipe que tinha que preparar as estradas para o rei passar. E esse era João Batista. João Batista era aquele que ia construir estradas para Jesus vir, depois que tivesse tudo preparado, e anunciar o evangelho e o reino de Deus. Sabe quem são os João Batistas da atualidade? Somos eu e você, preparando o caminho para a volta do nosso rei. Tinha que ter pessoas, irmãos, para construir estradas para o rei passar com a sua caravana. Porque naquela época não eram essas estradas que a gente tem aqui, estradas boas que nós temos aqui. Bandeirantes, Castelo Branco, não era assim não, queridos. Era mato, era árvore, era pedra. Precisava passar gente e limpar o caminho para o rei poder passar. Então João Batista era a voz daquele que clama no deserto. Ele preparava o caminho para que Jesus pudesse vir. Jesus, entendendo isso, se entristeceu com a morte dele. Então ele se separou com seus discípulos, foi para um lugar deserto. E lá onde eles estavam, as pessoas foram até ele, foram até Jesus. E as multidões, elas seguiam Jesus, queridos. Jesus havia se separado porque ele precisava de um tempo a sós, como ele fazia muitas vezes. Às vezes nós queremos ficar no meio da multidão, mas Jesus entendia que muitas vezes no meio da multidão nós podemos nos corromper. Porque a multidão, muita gente fala aí fora que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira isso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E o povo, a voz do povo colocou Jesus lá na cruz do Calvário. Está certo que era o propósito de Deus, mas a voz do povo não é a voz de Deus. Não vá pela maioria, vá por aquilo que Deus tem falado com você. A multidão foi até Jesus naquele tempo. E a Bíblia diz que Jesus chega para um dos seus discípulos. Deixa eu lembrar o nome, pegar o nome dele aqui, para a gente saber de quem a gente está falando. Felipe. Ele chega para Felipe e fala assim: nossa, Felipe, está vindo uma multidão aí, como nós daremos de comer para essa grande multidão? E aí Felipe já vai pensar no material. Ele fala assim: nossa, nem por 200 dinheiros nós conseguiríamos alimentar tanta gente. A Bíblia diz que haviam mais de 5.000 pessoas que foram até Jesus. E aqui acontece uma das multiplicações de pães e peixes. Jesus, ele chega para Felipe, ele fala isso para testar ele. E nós, como Felipe, a primeira coisa, quando Jesus ele coloca uma responsabilidade nas nossas mãos, a gente age como Felipe, mesmo sendo discípulo e seguindo Jesus.
Jesus ele chega e fala assim, ó, e aí, o que nós vamos fazer nessa situação? A primeira coisa que a gente faz é pensar no dinheiro. A primeira coisa que nós fazemos é pensar no material e no carnal. Ele tinha Jesus ali, do lado dele, aquele que tem todo o poder, já havia demonstrado o tamanho do poder de Jesus, e ele foi e pensou no dinheiro. Jesus estava testando ele. E aí Jesus ele chega para nós e fala, ei filho, o que nós vamos fazer na ceia? Eu não tenho dinheiro para fazer. Filho, faz isso, Senhor, eu não tenho dinheiro. Filho, faz aquilo lá, Senhor, eu não tenho dinheiro. Às vezes Jesus ele tá te dando a oportunidade de agir com a sua fé. E aí ele chega para Felipe aí, ele fala do dinheiro, aí chega outro discípulo. Deixa eu ver o nome dele aqui também, para a gente saber de quem a gente está falando. André, irmão de Simão Pedro. André chega com 5 pães e 2 peixinhos e um menino. Aí fala, Senhor, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é nada para uma multidão. Isso não é nada para uma multidão onde não tem a presença de Deus. Isso não é nada para uma multidão onde Jesus não está naquele lugar. Mas quando Jesus está naquele lugar, quando Jesus está presente, irmãos, pode ser o pouco que for, basta nós darmos aquilo que nós temos, que Ele vai fazer a multiplicação. Aleluia! Só que Ele só vai fazer a multiplicação quando nós dermos algo para Ele fazer. Ele não criou o pão e peixe. Alguém teve que se doar, alguém teve que tirar dele para entregar nas mãos de Jesus. Você entende que muitas vezes a gente tem que tirar de nós e colocar nas mãos do mestre para que ele possa multiplicar aquilo que nós temos. E ele vai multiplicar, não é para benefício nosso não, queridos, é para benefício da multidão. Então você tem que dispor daquilo que você tem em benefício da multidão, mas você tem que colocar nas mãos da pessoa certa, que é Jesus Cristo. Então entrega aquilo que você tem para que Ele possa multiplicar em favor do seu reino. Chega aquele povo lá, e aí Jesus fala com Felipe, aí chega André e fala isso para ele. Aí Jesus fala, ó, pede para o povo sentar aqui. Em grupos de 50 e grupos de 100 eles se assentam, e aí a Bíblia diz que eles começam a distribuir pães e peixes e começam a se multiplicar. E Jesus ele manda que cada um dos discípulos distribua. Jesus ele pode fazer um milagre, mas a função de distribuição é minha e é sua, não foi Jesus que deu não. Jesus ele coloca coisas e responsabilidades nas nossas mãos, queridos. E aí aquele povo, Jesus ele multiplica aqueles pães e aqueles peixes, e a Bíblia diz que aquele povo se sacia, e aí Jesus ele fala assim, ó, recolhe todos os cestos que sobraram, porque eu não quero que nada se perca. E aqui nós aprendemos uma outra lição, que Deus ele não gosta de desperdício, queridos. 12 cestos cheios foram recolhidos. Eu entendo profeticamente que era um representando para cada apóstolo, para cada discípulo dos 12 de Jesus. E o 12 ele simboliza governo na Bíblia. Quando a Bíblia fala do número 12, ela está falando de governo. 12 horas governa o sol, 12 horas governa a noite, a lua. 12 meses para governar o tempo. 12 tribos de Israel. O 12 fala de governo. Então aquele povo se sacia. E aí Jesus, depois daquilo, Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, vai para o outro lado da margem do rio e depois eu irei. Aí eles vão para o outro lado e aí acontece aquela história que todos nós conhecemos, que é Jesus andar por sobre as águas. E aí Jesus anda por sobre as águas, eles acham que é uma assombração. Muitas vezes Jesus ele manda a gente ir parecendo que está nos distanciando de nós. Aí ele fala, ó, vai lá para o outro lado, eu vou depois. Aí a gente vai. E quando a gente ouve a voz do mestre, isso não quer dizer que a tempestade não vai te pegar. Isso é uma lição grandiosa, queridos. Não quer dizer que se você estando ou agindo conforme aquilo que Jesus nos falou e nos ensinou, que a tempestade não vai te pegar. E a tempestade pegou e aqueles homens ficaram desesperados. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a andar sobre as águas e eles veem Jesus e acham que é uma assombração. Ficam com medo, acham que é uma assombração. E aí Jesus ele tem que falar para eles, olha, não temam, porque sou eu. Aí Pedro chega, Pedro ousado, queridos, as pessoas ousadas, elas rompem no sobrenatural.
Muitas vezes pessoas ousadas fazem besteira, mas muitas vezes elas são as únicas pessoas que conseguem romper no sobrenatural. E aí Pedro ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus fala: vem, Pedro. E sabe o que eu fico pensando? Todos os discípulos estavam naquele barco, queridos. Todos os discípulos participaram daquela tempestade, ficaram com medo. Todos os discípulos começaram a ver Pedro falando com Jesus, mas o único que falou: Senhor, manda-me ir ter contigo, e o único que vivenciou o milagre foi Pedro. Todos eles viram, mas o único que vivenciou, o único que andou por sobre as águas sem ser Jesus foi Pedro. Aí Pedro começa a andar e ele começa a ficar com medo por causa da situação. E às vezes a gente fica com medo, a gente começa a olhar para o lado, tira nossos olhos de Jesus, e por causa disso a gente começa a afundar. Mas Jesus é aquele quem está do nosso lado em todo o tempo. E Jesus pega na mão de Pedro e fala: por que você não acreditou, homem de pequena fé? E aí a multidão, depois disso eles vão para o outro lado, e a multidão começa a procurar Jesus de novo. A multidão começa a procurar Jesus de novo por causa da multiplicação dos pães. Aí eles chegam até Jesus e aí falam assim: mestre, estamos aqui. Aí Jesus, já percebendo o que eles queriam, falou assim: vocês não estão aqui pelos sinais que eu faço, mas vocês só estão aqui por causa da multiplicação dos pães que eu fiz. Você está aqui, e muitos que estão aqui hoje estão dessa forma. Está aqui hoje porque Jesus pode fazer algo por você. Só que não é só isso, queridos. Jesus falou assim para eles: vocês só estão aqui por interesse. Você só está aqui porque eu posso multiplicar o seu pão. Você não está aqui por minha causa, você está aqui por aquilo que eu posso te dar. E aí Jesus ele começa a fazer esse discurso aí. Eles começam a perguntar, Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. Eles falam: mas Moisés nos deu o pão no deserto. Qual sinal você nos faz, nos diz, para que nós acreditamos que você é o Filho de Deus? Aí Jesus ele começa a falar: eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim tem que se alimentar de mim. Queridos, eu fico imaginando aqueles homens que estavam, aquela multidão e os discípulos que estavam lá. Porque assim, sempre numa reunião de pessoas vai existir vários tipos de pessoas. Vai existir a multidão, que é aqueles que seguem mesmo, porque quer a multiplicação do pão e só isso que eles querem. Só quer aquilo que Deus pode dar. A presença não quer, não deseja, só quer não. Senhor, é o que Felipe falou, Deus pode fazer qualquer coisa, então é isso que eu quero o que Ele pode me dar. Existe a multidão, existem os observadores que observam de longe. Existem os discípulos que caminham um pouco de longe, mas quando aperta o discurso já pula fora. Mas existem os discípulos de perto. E dentre os discípulos de perto existem os amigos. E dentre os amigos ainda existe o amado, que é a figura de João, esse que nós lemos o evangelho aqui. Ele mesmo se intitulava o amado de Jesus, o amigo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram amigos de Jesus, mas a Bíblia nos dá a entender que João, ele era o mais chegado de todos, o amado do Senhor Jesus. Quem é você no meio da multidão? Você é aquele que só está aqui porque Ele pode multiplicar o seu pão? Você é aquele discípulo que aprende até com o Senhor, mas quando o discurso aperta, você começa a deixá-lo de lado? Ou você é aquele que deseja ser amigo de Jesus, o amigo de Deus? Jesus ele fala assim: já não vos chamo mais servo. Não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe aquilo que o Senhor vai fazer, mas eu vos tenho anunciado tudo aquilo que eu vou fazer, então eu chamo vocês de meus amigos. E a melhor coisa para você ser, meu irmão, minha irmã, é ser amigo de Jesus. O amigo de Jesus, ele fica sabendo de tudo antes de todo mundo. Se não antes, só ele fica sabendo, os outros não ficam nem sabendo. Quando Judas ia trair na ceia, Jesus fala: um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começam a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E João, esse aqui que nós estamos falando que era amigo de Jesus, estava do lado de Jesus. E aí ele coloca a cabeça no peito de Jesus e pergunta: mestre, quem é? E ele fala só para ele: aquele em quem molhar o bocado de pão. Só ele sabia que era Judas, o resto não sabia. O amigo de Jesus sabe coisas que os outros não ficam sabendo.
O que é que você é no meio da multidão? Por que é que você tem buscado a Ele? Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que comer do seu corpo e beber do seu sangue terá vida eterna. Porque nós, de nós mesmos, a gente não tem possibilidade de ter vida eterna, queridos. A Bíblia diz que nós éramos separados de Deus, inimigos de Deus por causa do pecado do homem. Mas Jesus, Ele é aquele que nos religa novamente ao Senhor. Jesus é aquele que fez o sacrifício, que deu a maior manifestação de amor, que é entregar a sua vida por nós, para que a gente tivesse novamente acesso ao Senhor. Quem é você no meio da multidão? Eu quero fazer uma pergunta para você, e eu vou dar esse nome para essa pregação. Você é aquilo que você come. Muitos já ouviram essa frase. Você é aquilo que você come. Do que é que você tem se alimentado? Nós já lemos aqui que Jesus falou assim: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Mas eu fico pensando, porque às vezes a gente lê a palavra e não analisa a situação. Imagina alguém chegando para você: você tem que comer a minha carne e beber do meu sangue. Não é escandalizante? Não é escandalizante? Mas sabe qual que era o problema daqueles homens? Mesmo alguns e muitos deles, conhecendo a Jesus, começaram a entender aquilo que Jesus estava falando simplesmente na forma material e literal, queridos. E esse é o nosso problema. Tudo que Deus fala para nós, nós fazemos algo literal para nós. Jesus, ele estava falando uma linguagem figurada. Aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá parte comigo. Aquele é um. O que significa o pão e o vinho na Bíblia? Era um ritual de aliança. Não foi só na época de Jesus. Abraão com Melquisedeque, ele sentou-se para comer pão e vinho. Eles estavam fazendo uma aliança. Muitas passagens bíblicas falam que as pessoas se assentavam para comer pão e vinho. Eles estavam se aliançando ali. Quando nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós estamos representando, porque era assim, queridos, todo o sacrifício que era feito antigamente, o sacerdote, o sumo sacerdote, ou o sacerdote e a pessoa que fazia o sacrifício, comiam daquele sacrifício. Vocês sabiam disso? Ele vinha, oferecia, era morto e eles se alimentavam daquilo, porque simbolizava que Deus, a presença de Deus, a consagração para Deus, a presença de Deus estava ali. E quando a gente se alimenta de algo, é como se a gente está colocando aquele algo dentro de nós. Por isso Jesus, ele fala: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Quando nós comemos, participamos do corpo e do sangue de Cristo. Sabe o que a gente está falando? Sabe o que está representando isso para nós? Senhor, vem fazer parte de mim, entra dentro de mim. Por que eles queimavam o sacrifício? Porque subia a fumaça ia para cima. Não existia avião naquela época. Não tinha correios, né, Flores? Naquela época não tinha. Para mandar para Deus a oferta. Eles queimavam, a fumaça subia. Era uma representação do que aquilo que você estava fazendo estava subindo para Deus. Do que é que você tem se alimentado? Quais são os lugares onde você tem tido prazer de estar? Será que nós temos nos alimentado todos os dias de Jesus? E eu tenho falado isso aqui constantemente. Se alimentar de Jesus não é só na ceia, queridos. Todos os dias, se Ele é o pão da vida, todos os dias eu tenho que me alimentar dEle. E o alimento nada mais é do que aquilo que te dá o nutriente para você permanecer vivo. Se você não se alimentar de Jesus, você não vai sobreviver espiritualmente. Está entendendo? Está entendendo a profundidade que é as coisas de Deus? Se eu não me alimentar dele, eu não vou sobreviver. O pior de tudo é que muitas pessoas, o Flores falou aqui a respeito de uma pessoa em situação de rua. Queridos, quantos de nós não estamos vivendo como pessoas em situação de rua com Deus? Como, pastor? Não estou entendendo o que você está falando. Só se alimenta de Jesus para não morrer. Só come dele para não morrer. Sendo que nós sabemos que Ele tem vida e vida em abundância para mim. Quando eu me assento na mesa, eu posso comer por prazer, sabia disso? Eu posso comer por prazer. Pega a comida que você mais gosta aí. Você vai e você se alimenta dela porque você gosta, não é simplesmente para te manter nutrido.
Você se assenta na mesa para você se alimentar, mas porque você gosta de se alimentar também. Então Jesus ele prepara essa mesa para mim e para você. E às vezes a gente tá mendigo espiritual, queridos. A gente só está sobrevivendo diante de Deus. Eu só leio a Bíblia, eu só oro para eu não morrer espiritualmente. Aí a gente está subnutrido. A gente não consegue andar. Sendo que Deus ele quer que nós sejamos pessoas fortes nele. Para a gente ser forte nele, a gente tem que se alimentar dele. O que é que você tem comido? Qual tem sido o seu alimento? Eu sou o pão da vida. Jesus ele fala: vossos pais comeram do maná do deserto, mas eles morreram. Às vezes a gente só fica preocupado com o maná, com a comida material. Mas você pode comer, você pode se alimentar, e Deus ele tem a provisão para mim e para você, mas você tem que se preocupar com aquilo que é espiritual. Foi lido aqui pelo Flores. Se preocupa em ajuntar tesouros lá no céu e não aqui. Quando nós entendemos que nós não temos vida em nós mesmos, a gente participa da ceia com entendimento, com compreensão. E nós só conseguimos usufruir das coisas quando a gente compreende elas, queridos. Vossos pais comeram e morreram. Aquilo que é material, irmãos, vai acabar um dia. Aquilo que é material vai acabar um dia. Aquilo que é visível vai acabar um dia. O apóstolo Paulo ele nos ensina: não busca as coisas que se veem, as coisas materiais, porque as coisas materiais elas são temporais, mas as coisas espirituais elas são eternas. Por isso ele nos ensina a buscar o Senhor. Muitas vezes invisível para as pessoas, mas nós podemos senti-lo. Então para nós ele não é invisível. E mesmo que ele fosse, queridos, Deus é Espírito, a gente não consegue ver ele, a forma de Deus, mas ele está presente em todos os momentos da nossa vida. O próprio Senhor Jesus é a manifestação visível da plenitude de Deus. É a manifestação de todo o amor de Deus pela humanidade. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ter a vida eterna? Só através de Jesus, não existe outro lugar. Por isso Pedro ele fala, por isso que Jesus ele aperta o discurso, porque vai ter hora que ele vai apertar mesmo, para saber quem que está com ele e quem que não está. Às vezes a gente fala: Senhor, tem pouca gente, Pai. Tem pouca gente, mas Jesus ele não se importa com multidão, não. Jesus ele quer muitas pessoas, mas se for muitas pessoas com falsidade, para ele não importa. E o que nós temos vivido em muitas igrejas e muitos evangelhos hoje são igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas lotadas e pessoas totalmente vazias. Pessoas que você não pode falar um A que ela quer sair da igreja. Que cristão é esse? Imagina se falasse isso: você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Vai chegar uma hora, irmãos, que o discurso e o ensinamento de Jesus vai apertar mesmo, para mostrar para você e mostrar para ele aonde está o seu coração. Pedro ele chegava para Jesus e falou assim: Jesus, Senhor, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Eu morro. Eu te amo mais do que esses discípulos. Pedro falou para Jesus. Aí Jesus fala: tu me amas mais do que eles? Ele fala: amo, Senhor. Eu estou pronto a ir morrer com você. Aí Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Como que você fala que você me ama a ponto de morrer? Você vai me negar, Pedro. Às vezes a gente fica tão confiante, naquilo que nós somos em Deus, queridos. Não que nós não tenhamos que ter, nós temos que ter confiança. Mas nós temos que sempre melhorar em Deus. Sempre melhorar em Deus. E aí Jesus continua aqui para os seus discípulos, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nós não temos vida eterna em nós mesmos, irmãos. Você pode ter vida em você mesmo aqui nessa terra. Aí você come um arrozinho, feijão aí todo dia, e quando você morrer vai acabar. Ou melhor, não vai acabar, porque
Porque se não tiver Jesus é inferno. Não existe outra possibilidade. Isso nós temos que entender, queridos. Ou é presença de Deus com Cristo, ou sem Cristo inferno. E o inferno, você não tem que ter medo do inferno porque lá queima eternamente. Você não pode desejar, você tem que não desejar o inferno simplesmente porque lá está longe de Deus. É isso que você não tem que querer. Por isso Pedro ele fala: Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não vou para lugar nenhum. Eu fico contigo em qualquer situação. Aí eu me lembro de Ruth, queridos. Ruth e Noemi. Ruth é a mulher que se casou com o filho de Noemi. O filho de Noemi morreu. Aí Ruth muda para a cidade dos Moabitas. Ela fala: vou voltar para minha terra agora. Meu filho morreu, você pode ir embora. Ruth e órfã, tinha 2 noras. Pode ir embora vocês, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu vou voltar para minha terra agora. Aí Ruth, ela chega para Noemi e nos dá uma lição de fidelidade, queridos. Ela fala assim: ó, pode ir embora. Ela fala assim: ó, não me instes para que te deixe. Não peça para mim para eu te deixar a sogra. Ó, a sogra, hein? Não me peça para te deixar, porque aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares a tua cabeça, pousarei eu também. Aonde tu morreres, eu também morrerei. O seu Deus será o meu Deus. Fidelidade. E se nós vimos aqui, irmãos, a história de Ruth, uma moabita, ela nem era israelita, era uma moabita, era de outros povos. A continuação da história, ela se casa com Boaz, um israelita muito rico, e ela é vó de Davi. Se torna avó de Davi. Vale a pena ser fiel, mesmo que pareça que tenha morrido aquilo, as alianças. Olha só Deus falando aqui. Pode parecer que a aliança que você fez no passado tenha morrido, como o marido de Ruth tinha morrido. Mas se você permanecer fiel, perto de alguém fiel, com o Deus fiel, vale a pena, queridos. Aquela mulher, Ruth, ela se tornou vó de Davi, o maior rei de Israel. Rei Davi, derrubou gigante Golias. Maior rei, melhor rei de Israel. Descendente direto de Jesus, esse que nós estamos falando aqui. Olha que honra. Vale a pena ser fiel. Vale a pena pagar o preço de fidelidade para Deus, porque Ele é fiel e Ele deseja que nós sejamos como Ele. Verso 54, Jesus continua repetindo, Ele fala assim: ó, quem come da minha carne e bebe no meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer ressuscitar juntamente com Jesus? Ele já ressuscitou, mas quer ressuscitar no último dia? Aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, como Senhor e Salvador. E Senhor é rei, é mestre. Ele é dono de você. O problema de hoje é que as pessoas só querem Jesus como Salvador. Só querem a salvação, mas não querem o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E se Ele é Senhor, é Ele que manda. Se Ele é Senhor, é Ele que manda. Se Ele é Senhor, tudo tem que ser depositado nas mãos dEle. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem vive em mim se alimenta de mim, também viverá por mim. Nós temos que nos alimentar de Cristo e começarmos a viver por Ele. Porque quando nós fazemos isso, a mão de Deus estará sobre nós. E a Bíblia ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes pode parecer que a situação está ruim, está apertada, mas se você está em fidelidade com Deus, se você permanece fiel com Deus, por mais que pareça que a situação não esteja boa, o Senhor está te provando para que você seja aprovado por Ele, queridos. Quem se alimenta dele vive por Ele. Você é o que você come. Do que é que você tem se alimentado? O que é que você tem assistido na televisão?
Porque o que os seus olhos veem servem de alimento para a sua alma. Você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem jejuado, você tem se alimentado de Cristo, ou você tem simplesmente vivido como vive o mundo? Irmão, se nós não formos o sal e a luz deste mundo, para que nós estamos aqui? Sabe para que serve a luz? A palavra de Deus diz assim, ó, Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus, ele fala para os seus discípulos assim também, que somos nós também: eu sou a luz do mundo enquanto eu estou no mundo. Quando eu sair do mundo, vós sereis a luz do mundo. E o que é uma lâmpada queimada? Me fala. Para que serve uma lâmpada queimada? Serve para alguma coisa? Quem olha para ela, olha, nossa, é uma lâmpada. Quem olha para você, tenha visto o quê? Nossa, ele é uma lâmpada. Mas você tem cumprido o propósito para aquilo que você foi formado, que é acender e gerar luz? Porque uma lâmpada apagada, uma lâmpada queimada, parece, mas não faz. Se essas luzes estiverem apagadas aqui, mesmo com a lâmpada, não vai adiantar nada. Por isso, se você é luz, você tem que mostrar para o ambiente onde você é, onde você está, o que é que está ao redor do ambiente. O que a luz faz, queridos? Olha só que interessante. A luz muda o ambiente? Não. Se eu apagar a luz aqui e a gente ficar no breu total, as cadeiras vão mudar de lugar? Os celulares vão sumir? Só se tiver um bandido aí. As coisas vão permanecer do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Nós não vamos estar enxergando. O propósito da luz é revelar aquilo que está no ambiente. Por isso Jesus, ele é a luz, porque ele quer revelar quem ele é, quem Deus é, para que ele possa revelar quem eu sou e que o que eu posso melhorar para ser mais e mais parecido com ele. Que tipo de lâmpada você tem sido? Uma lâmpada apagada? Talvez você tenha sido uma lâmpada um dia, mas queimou. Aí as pessoas olham para você porque elas sabem que você está indo na igreja e falam, ó, tem uma lâmpada ali. Mas quando elas precisam de luz para você mostrar o que é o certo e o que é errado, o que é que tem naquele ambiente, para dar vista e mostrar aquilo que está acontecendo ao redor dela, mostrar sobre o reino espiritual, trazer luz sobre o reino espiritual. Quando ela está precisando disso, será que ela pode encontrar em você, ou ela tem que chamar uma outra lâmpada, ela tem que pegar uma outra lanterna ali? Queridos, nós temos que transformar o ambiente onde nós estamos. Eu sempre falo e sempre vou falar, eu acho muito bom evangelizar na rua, mas a igreja ela tem que estar cheia dos nossos parentes, dos nossos aqui. Porque se a igreja não tiver, por causa de um mau testemunho meu, queridos, alguma coisa que eu estou fazendo é errada, eu não estou mostrando Jesus para essa pessoa. Tem uma frase de um avivalista que ele fala assim, ó, você de 99 pessoas, 100 pessoas, 99 vão ler a pessoa, um vai ler a Bíblia. Das pessoas que estão ao redor de você, poucas vão ler a Bíblia, mas muitos vão ler você e as suas atitudes. O que é que você tem mostrado de Jesus através das suas atitudes para as pessoas? O que é que nós temos mostrado? O que é que nós temos alimentado? Será que temos sido luz, cumprindo o propósito para o qual nós fomos estabelecidos? Aleluia. Jesus ensinava nas sinagogas, aí diz assim o verso 60, muitos dos seus discípulos ouvindo esse discurso disseram, duro é esse discurso. Você já ouviu alguma palavra? Talvez essa palavra que você esteja ouvindo hoje está sendo dura para você. Duro é esse discurso. Mas isso aqui foi um divisor de águas. Isso aqui separou quem era discípulo de verdade de quem era só de brincadeirinha, irmãos. Chega de brincar. Chega de brincar de ser cristão. Chega de brincar, de achar que conhece Deus, se na verdade nós não o buscamos. Como que nós podemos conhecer se nós não o buscamos de verdade? Dura esse discurso, ó. Olha o que Deus está falando aqui. Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhes disse, isso vos escandaliza? O discurso aqui, a palavra de hoje está te escandalizando? Jesus, ele aperta os discursos hoje para que ele possa mostrar mais coisas para nós amanhã.
Ele nos ensina mais hoje para que nós possamos crescer amanhã e termos mais dele. A gente tem que sair do leitinho espiritual para a gente poder comer picanha. Se a gente é bebê, vai ficar no leitinho pro resto da vida. Picanha é gostoso, mas se você não tem estômago para isso, Deus não vai poder mostrar e revelar os mistérios do céu para você. O que é que você tem se alimentado? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Aí Jesus ele fala assim, isso vos escandaliza? Como então vai ser quando vocês verem o Filho do Homem subir para os céus? Se vocês não podem nem ouvir isso, como que eu vou mostrar para vocês a glória, o top de tudo, que é você me ver subindo para o céu? Jesus quer te dar mais, por isso ele aperta o discurso. Jesus quer revelar mais, por isso ele aperta o discurso. Jesus quer que nós cresçamos, por isso ele tem que dar uma comida diferente para a gente, nutrientes diferentes para a gente. E ele quer que a gente cresça, nós temos que ser maduros nele. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Aquilo que Deus está falando conosco hoje, queridos, é para que ele possa mostrar coisas grandiosas para você amanhã. Aleluia. Mas agora vai ser com você, porque aqui neste momento a maioria largou Jesus, mas os 12 permaneceram com ele. Agora é a hora. Existia um programa do Billy Graham. Lembrei do Billy Graham, eu sempre tenho falado algumas coisas. Hoje a gente tem vivido a igreja youtubiana, né? Todo mundo assiste YouTube, assiste pregação. Os pastores são os pastores do YouTube. Igreja youtubiana, daqueles que só falam, mas eles não têm responsabilidade nenhuma sobre você. E o pastor Graham e o pastor Book, pastor Instagram e pastor Facebook, porque a igreja ou o povo de Deus tem sido evangelizado pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Quero ver se eles vão cuidar de vocês depois, porque às vezes, irmãos, é fácil a gente ficar olhando e comparando. É fácil a gente ficar olhando e comparando. Quem dá o arroz e feijão é que tem que ser valorizado. Teve um pastor que falou uma vez, acho que o Fê viu isso aí. O pastor falou assim, nossa, é tão bom a gente ir no restaurante, né? Não é gostoso ir no restaurante comer uma comida diferente? É muito gostoso ver um pregador de fora pregar, é lindo, uau, todo mundo elogia. Não elogia o pastor, mas elogia de fora. Uau, pregadorzão. Mas quem dá o arroz e feijão? Quem dá o arroz e feijão? Quem te dá o alimento todos os dias? Irmãos, tem que valorizar. Sabe por que eu estou falando isso? Eu queria trazer uma palavra de reflexão para vocês. Quantos aqui têm visto o enorme número de suicídio de pastores? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é só fraqueza dos pastores? Existe um peso sendo colocado nas costas, nos lombos dos pastores, que eles não têm que carregar. Sabe por quê? Porque a igreja tem sido uma igreja mimada, exigindo coisas que não deveria exigir de pastores. O pastor não me ligou essa semana, vou sair da igreja. O pastor não foi na minha casa esse mês, vou sair da igreja. Irmãos, isso bate com o discurso de Jesus? O que nós estamos lendo aqui? A gente tem que parar de ser dodói, nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Jesus ele ainda chega para os discípulos e fala assim, aí, vocês vão me largar também? Vai me largar também? Aí Pedro fala assim, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir, não existe outro lugar. Aprende com ele, porque ele está nos alimentando, ele está nutrindo as nossas vidas nessa noite, para que a gente possa crescer e comer um alimento espiritual. Ele quer dar picanha para você. Para de querer só papinha e leitinho, irmãos. E se a gente for mimimi, dodóizinho demais, a gente não pode apresentar coisas celestiais, queridos. Tem tanta coisa que Deus quer revelar para nós, para você individualmente. Sabia que você é um ser individual e Deus tem coisas para revelar especificamente para você? E quando Ele revelar, me conta, porque eu quero saber, porque nosso Deus ele é tão infinito, tão grandioso. Sejamos maduros diante do Senhor. Sejamos maduros diante dEle. Responderam os seus servidores. Opa, estou em outro texto. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não estavam mais com eles. Aqueles que estavam seguindo a Jesus, depois do discurso endurecido de Jesus,
provaram que eles não eram discípulos de verdade. Eles eram simplesmente pessoas que acompanhavam. Quem tem sido você? Essa é a pergunta que eu quero deixar nessa noite. Quem tem sido você? Você é simplesmente um no meio da multidão. Você é aquele que acompanha de longe. Você é aquele que só quer o pão multiplicado na sua vida. Você é aquele que ouve e reflete sobre aquilo que você está ouvindo. Você é aquele que permanece com Jesus, ou você o abandona na hora do vamos ver? Quem é você? Do que é que você tem se alimentado? O que é que você tem comido? Você tem se alimentado de comidas espirituais? Você tem cumprido o propósito? Que tipo de luz é você? Que tipo de lâmpada é você? Não luz. Que tipo de lâmpada é você? Uma lâmpada apagada? Uma lâmpada queimada que um dia já deu luz, mas hoje não dá mais luz? Tem gente aqui, irmãos, que tá afastado. Tem gente aqui que já iluminou bastante, mas está afastado por algum motivo. Alguma coisa que aconteceu, se afastou de Deus. E agora não gera mais luz, não está cumprindo o propósito para o que estabeleceu. É a pessoa que não conhece olha para ele e fala: nossa, é cristão, hein? Vai na igreja, mas é uma luz apagada. Que tipo de lâmpada você é? Essa é a hora do vamos ver, queridos. Coloque-se de pé. Pra onde voltar? Só tenho você. Aí Jesus ele fala assim. Eles começam a deixar Jesus. Aí Pedro, com a famosa frase, inspirado novamente pelo Espírito Santo, Jesus ele fala assim: e aí? Vai me deixar? E aí Pedro responde para ele assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele. Que a luz de Cristo brilhe em você. Ele ainda fala mais, ó. Nós temos crido e conhecido. Pedro falando: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro eles creram, depois eles conheceram. Primeiro eu acredito, depois que eu acredito Deus me mostra. Aí eu já não vivo mais somente pelo que eu acredito. Eu começo a ser testemunha. Eu começo a viver porque eu vi e não pelo que simplesmente eu creio. Nós temos visto e crido. O que é que você tem feito? Para ver, tem que crer antes. Com Deus é o contrário. A ciência é assim. A ciência ela só comprova algo que foi visto e comprovado. Com Deus é o contrário. Você crê e depois Ele te mostra. E aí você vai ser testemunha. Aí Jesus vai falar assim: ó, ser-me-eis testemunha. Testemunha quem viu. Testemunha quem vê, quem presencia, quem vê aquilo que Ele faz. Temos crido e visto que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Hoje você tem a oportunidade de renovar os seus laços com Jesus. Eu não sei como você está na sua vida, queridos. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Ele sabe e você sabe. E essa é a oportunidade. Depois do discurso, você vai analisar o que é que você quer da sua vida, do que é que você tem se alimentado, o que é que você tem sido, uma lâmpada que serve para o propósito ou que não serve para o propósito. Você tem visto ou crido para você ver? Você já viu aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Ou viu o que Deus tem feito na vida das pessoas? Seja testemunha. Testemunha é aquela que pode falar assim, ó: eu vi. Vai porque eu vi. Vai, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ir, porque eu sei. Pode ir, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Eu quero te convidar, enquanto nós adoramos aqui, a refletir sobre como está a sua vida
E é hoje a hora da decisão. Hoje é a hora da decisão. Eu lembrei da hora da decisão porque tinha um programa do Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já pisou nesse mundo. Milhões de conversões. Ele tinha um programa que chamava A Hora da Decisão. Essa é a hora. Essa é a hora da decisão. Chega de brincar, nós vamos participar da ceia. A gente pedir para Jesus fazer parte de nós, entrar dentro de nós. Corpo e o sangue de Cristo. Feche seus olhos, reflita. Como está a sua vida com Deus? Vamos adorar, queridos.